Muito bem, meus amigos, e vamos então agora para a última espécie de lançamento. Já falamos do lançamento direto, já falamos do lançamento por declaração. Nos resta agora analisar o lançamento por homologação. Então, vejamos. Lançamento por homologação ou autolançamento. Bom, essa modalidade de lançamento vem prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, nos seus 4 parágrafos, certo? Artigo 150 caput mais os 4 parágrafos. Muito bem. O que acontece no lançamento por homologação? Vem comigo, eu vou explicar e depois eu dito para vocês o conceito. Olha só, no lançamento por homologação, toda a atividade, praticamente toda a atividade de constituição do crédito tributário é realizada pelo contribuinte, é realizada pelo sujeito passivo, né? Então, obviamente que ele realiza o fato gerador e diante da prática do fato gerador, ele, assim como no lançamento por declaração, ele realiza uma declaração, como por exemplo a DCTF, como por exemplo a guia, né, de informação e apuração do ICMS. Muito bem, ele presta informação ao fisco. Informações a respeito de elementos fáticos, exatamente como acontece no lançamento por declaração. Mas o que nós temos de diferente aqui? Aqui, além de prestar a declaração, de realizar a declaração, deverá o contribuinte, meus amigos, calcular e pagar o tributo. Ele tem que calcular e efetuar o pagamento do tributo. Muito bem? Então vejam, no lançamento por declaração, o contribuinte realiza a declaração ao fisco e o fisco irá calcular o valor do tributo. Aqui não. Aqui quem calcula é o próprio sujeito passivo. Ele calcula e deve recolher o montante relativo ao tributo. E aí o que acontece? Ora, ele fica aguardando a homologação, né? Por que ele fica aguardando a homologação? Porque a homologação consistirá na atitude por parte do fisco que irá extinguir definitivamente o crédito tributário, causa de extinção do crédito tributário, né? Lançamento por declaração, a realização da declaração e a sua homologação. Muito bem. Vejam, é preciso que aconteça a homologação que nada mais é do que o fisco ratificando, concordando com a atitude realizada pelo sujeito passivo. Aí, se não concordar, lança de ofício, tá certo? Se não concordar com aquilo que o contribuinte pagou, lança a diferença de ofício. Muito bem? Então, vamos colocar o conceito? Vamos lá? Colocar o conceito de lançamento por homologação? Deixa eu colocar aqui no quadro, que o primeiro tópico diz respeito ao conceito. Ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. A qual ao tomar conhecimento da atividade, expressamente o homologa.
Vejam, meus amigos, olha só, vejam, eu passei para vocês o conceito do lançamento por homologação previsto no artigo 150, no caput do artigo 150, tá? Do Código Tributário Nacional. Mas guardem que é aquele, então, em que o contribuinte declara e efetua o pagamento antecipado do tributo e fica aguardando a homologação, que, como eu disse aí no conceito, ela pode ser expressa. Mas nós vamos já conversar que ela poderá ser também tácita. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Olha só, hoje a maioria dos tributos são lançados por homologação. Por que isso? Porque o fisco não quer ter trabalho, concordam? No lançamento, então, por homologação, quem faz tudo é o contribuinte. E o fisco, se não concordar, corre atrás do prejuízo, ou correrá atrás do prejuízo, tá certo? Então, imaginem se nós temos a possibilidade de ter uma máquina, né, relativa à fazenda pública, que possa constituir todos os créditos tributários. Humanamente impossível. Então, o lançamento por homologação, ele ajuda muito o fisco nesse sentido. De modo que são lançados por homologação. Vou colocar para vocês no quadro. O ICMS, né, que é o imposto estadual, o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, de transporte interestaduais, intermunicipais e de comunicação. O IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, federal, ao contrário do ICMS, que é estadual. As contribuições especiais, que em regra são da competência tributária da União. E um exemplo clássico que cai em tudo quanto é prova, diz respeito ao imposto sobre a renda. Muitas pessoas acham que o imposto sobre a renda, que ele é lançado por declaração, mas na verdade, meus amigos, ele é lançado por homologação. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Maravilha! Muito bem. Vamos então analisar um esqueminha que eu montei para vocês a respeito do lançamento por homologação para a ideia ficar mais clara, cristalina, né? Porque o objetivo é que todos saiam da aula sabendo direito tributário. E mais, o objetivo é que vocês tomem gosto por direito tributário, que vocês passem a adorar direito tributário e que cada vez mais se aprofundem no estudo do direito tributário. Muito bem, vamos ao esqueminha. Tudo começa, então, esse é o esqueminha do lançamento por homologação. Olha que legal. Tudo começa com a ocorrência do fato gerador, né? O fato gerador. Diante da prática ou da realização do fato gerador, deverá o contribuinte realizar a declaração relativa a esse fato gerador. No âmbito federal, um exemplo é a DCTF, tá? Mas é preciso que, além da declaração, que o contribuinte faça o quê? Efetue o pagamento antecipado do tributo. Por que a gente fala de pagamento antecipado? Porque o fisco até agora não se manifestou acerca da atitude realizada pelo contribuinte, então ele se antecipa, nos termos do artigo 150, a qualquer atitude por parte do fisco e calcula o valor do tributo e paga o tributo antecipadamente, né? E aí ele fica aguardando o quê? A homologação. A homologação. Meus amigos, eu coloquei em vermelho. A homologação, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa ou tácita. Olhem só. O que é a homologação expressa? A homologação expressa acontece quando o fisco manifesta-se acerca da atitude realizada pelo contribuinte, concordando com ela. Nós não temos a homologação expressa no Brasil. O fisco não tem condição de realizar a homologação expressa de todos os tributos que são lançados por homologação. Eles não têm, o fisco não tem pessoal para que isso seja feito, enfim. Mas, vejam,
Estabelece o CTN que é possível que aconteça a homologação tácita. Vem comigo que eu quero explicar uma coisa para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer. O que extingue definitivamente o crédito tributário, nos termos do artigo 156 do CTN, é a homologação, né? Então, imaginem vocês que o fisco pode homologar expressamente. Mas e se ele não homologar expressamente? Nós nunca mais vamos dormir a respeito daquele tributo, no que diz respeito àquele tributo que nós pagamos e que a gente não sabe se está certo ou se está errado? Nós não vamos ter paz? Claro que não. Quer dizer, claro que não vai acontecer isso, né? É preciso que o fisco, por outro lado, tenha um prazo para realizar a homologação expressa. Se ele não realizar a homologação expressa nesse prazo, o CTN prevê que a gente vai poder dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque acontecerá a homologação tácita. E aí estaremos diante da extinção do crédito tributário. Tá certo, meus amigos? Então, a homologação tácita, ela surge em virtude da inércia do fisco, né? O fisco não homologa expressamente no prazo previsto na lei. Se ele não homologar expressamente no prazo previsto na lei, acontecerá a homologação tácita. Muito bem? Agora, vejamos juntos. Qual é o prazo em que, não acontecendo a homologação expressa, nós estaremos diante da homologação tácita? Qual é esse prazo? Olha só, artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Se a lei não estabelecer um prazo diferente, não fixar prazo para a homologação, ele será de 5 anos. Ele será de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Ele será de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Vejam o que comina o artigo 150, parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que a gente vai conversar a respeito disso um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver estudando decadência. Ok, meus amigos? Então, eu coloquei para vocês que a homologação tácita acontecerá, salvo a previsão em lei em contrário de outro prazo, na verdade, salvo a previsão na lei de um prazo específico, a homologação tácita acontecerá após 5 anos da ocorrência do fato gerador. Aliás, meus amigos, quando a gente fala de prazo em matéria tributária, os prazos, em sua grande maioria, eles serão de 5 anos. Então, prazo decadencial, 5 anos. Prazo prescricional, 5 anos, certo? Prazo para pleitear a repetição do indébito, 5 anos. Prazo para a ocorrência da homologação tácita, salvo previsão em lei, 5 anos. Só tem um prazo em matéria tributária que não será de 5 anos. E aí eu peço para que vocês anotem aí só um pulo do gato para que fique a observação. É o prazo previsto no artigo 169 do CTN. O artigo 169 do CTN estabelece que prescreve em 2 anos a ação anulatória de decisão administrativa que denegar a restituição. Ou seja, nós estamos falando que o contribuinte tem o prazo de 2 anos para propor ação anulatória de decisão administrativa que indeferiu o pleito de repetição do indébito administrativamente. Os demais prazos serão de 5 anos. Tudo bem? Maravilha?
Lógico, gente, o prazo para pagar o tributo não é de 5 anos, né? Salvo disposição na legislação em contrário, o prazo é de 30 dias, né? Mas, de uma forma geral, o prazo é de 5 anos. Observação quanto ao artigo 169 do Código Tributário Nacional. Mais uma vez, vou colocar no quadro para vocês o esqueminha, para que vocês saibam, né? Para que vocês o transcrevam no caderno. E vamos falar de 2 súmulas que estão relacionadas ao lançamento por homologação. Muito bem? Vamos lá? A súmula 436 do STJ. A súmula 436 do STJ estabelece o seguinte: a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. O que na verdade essa súmula quer dizer? Quer dizer que se o contribuinte, meus amigos, realiza a declaração nos tributos lançados por declaração, ele está constituindo o crédito tributário. E se ele está constituindo o crédito tributário, o fisco não precisa tomar mais nenhuma atitude, obviamente, se ele concorda com o valor declarado, né? Por que isso? Olha só, porque ele constituiu o crédito tributário com a declaração e a partir de então nós falaremos em prazo para cobrança do crédito tributário, em prazo prescricional, vem comigo, prazo prescricional e não em prazo decadencial, tá? Então, a entrega da declaração, deixa quando a gente for falar de decadência e prescrição, essas ideias vão ficar claras para vocês, tá? Mas olha só, a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, dispensa qualquer outra providência por parte do fisco e o fisco, então, já pode cobrar o crédito tributário, já pode exigir o valor do contribuinte e passamos, então, a falar em prazo prescricional e não mais em prazo decadencial. Isso se o contribuinte faz a declaração, né? Súmula, vem aqui comigo, súmula 446 do STJ, declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, ou seja, o contribuinte pagou, aliás, o contribuinte declarou e não pagou, então ele não pagou. Vejam, se no lançamento por homologação ele assim agiu, ele declarou e não pagou, ele tem débito? Tem ou não tem débito? Tem débito. Qual certidão de regularidade advirá? Advirá a certidão positiva de débitos. E aí a súmula só vem esclarecer isso. Olha só o que menciona a súmula 446 do STJ. Declarado e não pago, o débito pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Claro, se ele declarou e não pagou, ele tem débito. Se ele tem débito, será expedida, repito, a certidão positiva de débito e não a certidão negativa de débitos ou a certidão positiva com efeito de negativa, que é uma certidão que nós vamos conversar mais para frente, que vale tanto quanto uma certidão negativa. Muito bem, meus amigos, temos um alarme disparando aqui. Maravilha. E mais uma súmula que eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, e essa eu não transcrevi, é a súmula 360, também do STJ, tá? Que estabelece que o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Ora, declarou, mas pagou fora do prazo, a gente não pode falar em benefício de denúncia espontânea em hipótese alguma. Tudo bem? Beleza? Tranquilo?
Então, súmula 436 do STJ, súmula 446 do STJ e súmula 360. Maravilha, meus amigos? Tudo tranquilo? Olha, nós vamos conversar muito sobre o lançamento por homologação um pouquinho mais para frente, quando estivermos diante das causas de extinção do crédito tributário. Fiquem calmos, porque tudo ficará tranquilo no que diz respeito aos prazos decadenciais, né? Na verdade, o prazo de decadência e o prazo de prescrição em matéria tributária. Mas sem maiores delongas, vamos dar continuidade à nossa aula. E para dar continuidade à nossa aula, nós vamos ainda continuar falando acerca do crédito tributário. Só que agora, vejam, vem comigo, nós já conversamos acerca do lançamento, né? Já sabemos que o crédito tributário é constituído pelo lançamento e agora nós vamos estudar as causas que terão o condão de interferir no crédito tributário. Tá joia, meus amigos? Então, por isso eu fiz esse esqueminha para vocês. Esqueminha em que eu trago causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que são aquelas previstas no artigo 151 do CTN, causas de extinção do crédito tributário, que são aquelas previstas no artigo 156 do CTN, e causas de exclusão do crédito tributário, previstas no artigo 175 do CTN. Meus amigos, olha só, todas essas causas, todas elas, nos termos do artigo 97, inciso 6 do Código Tributário Nacional, deverão ser estabelecidas por lei. Somente, olha aqui, vem comigo, somente a lei poderá estabelecer as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Então, essas causas, elas derivarão de uma lei, ok? Eu vou explicando essa questão à medida em que for caminhando com a matéria. Muito bem. O que significa dizer que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa? Só repetir o artigo 97, inciso 6 do Código Tributário Nacional, tá? São causas, então, que derivarão da lei. O que significa dizer que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa? Significa dizer que ele não pode ser exigido, que ele não pode ser cobrado. O artigo 151, ele é subdividido em 6 incisos. Então, meus amigos, as causas ali previstas nos 6 incisos do artigo 151, impedirão que o crédito tributário seja exigido, enquanto elas existirem. Causas de extinção do crédito tributário. As causas de extinção estão previstas nos 11 incisos do artigo 156 do CTN. De modo que dizer que o crédito tributário foi extinto ou está extinto significa dizer que ele findou-se, que ele morreu. E as causas de exclusão do crédito tributário. Essas causas estão elencadas nos 2 incisos do artigo 175 do Código Tributário Nacional. E são causas, meus amigos, que impedirão a realização do lançamento e, assim, a constituição do crédito tributário. Nós estamos falando de 2 causas. Estamos falando da isenção e da anistia. A isenção impedirá a constituição do crédito tributário no que diz respeito ao tributo. Vem comigo? Ao passo que a anistia impedirá a constituição do crédito tributário no que diz respeito à multa tributária. Porque a anistia consiste em perdão. Perdão do quê? Perdão da infração cometida. E se a infração é perdoada, a consequência decorrente da infração, que é a multa, não será lançada. Tá joia? Então, olha só,
O crédito tributário está sujeito a causas de suspensão, de extinção e de exclusão. Façamos o intervalo e voltamos já.